Esse vídeo eu vou falar para vocês sobre a calorimetria, que é a parte na física, responsável pelas trocas de calor, pelas trocas de energia térmica entre dois corpos ou mais e a sua vizinhança. Então, quando a gente fala dessas trocas de calor, existem três tipos de calor presentes, que são o calor sensível, o calor latente e o calor específico. Quando eu falo do calor sensível, eu estou falando daquele calor onde na troca vai haver a variação da temperatura. Quando eu falo do calor latente, eu falo daquele calor onde na troca de calor, vai haver a mudança de estado físico da matéria. Vou parar por aqui só para a gente poder entender, o que significa exatamente o calor latente, o que significa, o calor sensível. Nesse desenho aqui, existe um processo, em que eu tenho a matéria, nesse primeiro estágio aqui, a água no estágio sólido, no estado sólido, e eu tenho esses cubos de gelo a menos 10 graus Celsius. Eles vão receber uma certa quantidade de calor aqui, aumentando a temperatura para 0 graus Celsius, mas repara que o estado físico continua o mesmo, ou seja, eles continuam no estado sólido, mas houve variação da temperatura. Variação da temperatura, eu falo do calor sensível. Então, eu tenho nessa primeira troca de calor aqui, o calor sensível. Quando eu tenho esse outro processo aqui, em que o gelo, ele começa a se derreter, passar aí para o estado líquido, mas os dois a 0 graus Celsius, eu tenho essa troca de calor, onde vai haver a mudança de estado físico, mas a princípio não houve essa variação da temperatura. Ou seja, essa troca de calor, esse tipo de calor aqui, eu falo sobre o calor latente. Depois eu tenho essa água a 0 graus Celsius e ela recebe uma quantidade de calor em que vai aumentar sua temperatura para 25 graus Celsius. Ou seja, eu estou variando a temperatura, mas o estado físico da matéria continua a mesma. Esse tipo de calor eu falo que é o calor sensível. Nos outros, os outros estágios aí, estava 25 graus Celsius, passou para 75, depois 100 graus Celsius. Em todos esses três aqui, eu estou falando do mesmo tipo de calor, que é o calor sensível, onde a temperatura ela vai variar, mas o estado da matéria permanece o mesmo. Quando eu tenho a água a 100 graus Celsius, ela começa aí um processo de vaporização, e o vapor dessa água também a 100 graus Celsius, não houve a variação da temperatura, mas sim, o estado da matéria mudou, passou do líquido agora para o vapor, então eu falo do calor latente. E a última parte desse processo recebe mais uma quantidade de calor, esse vapor, de 100 graus Celsius, a temperatura passa para 120, há a variação da temperatura, mas não o estado físico da matéria. Então, novamente, eu falo do calor sensível, onde há a variação da temperatura. Quando eu falo no terceiro tipo de calor, que é esse calor sensível aqui, identificado pela letra C, pela variável C aqui, e quando eu olho na fórmula, eu tenho esse C aqui presente na fórmula do calor sensível. E o que significa esse calor sensível aqui? Ele vai ser essa unidade que vai indicar para a gente a quantidade de calorias necessárias para elevar em 1 grau Celsius uma massa de 1 grama de uma determinada substância. Então, vamos pensar novamente no exemplo da figura aqui de cima, onde eu tinha esse gelo. Ou seja, esse gelo aqui, que está nessa tabela aqui, especificando o calor sensível aí dessas substâncias, o gelo, para ele elevar a temperatura dele em 1 grau Celsius, numa massa de 1 grama desse gelo, o calor específico dele é igual a 0,50 calorias por grama de grau Celsius. Ou seja, o valor do calor específico dele, para que haja essa variação aí, para que haja essa elevação de temperatura
numa determinada massa, vai ser esse valor que eu tenho nessa tabela. Para cada uma dessas substâncias, eu tenho um calor específico, né, para cada uma delas. A gente diz que o calor específico, ela é uma propriedade da matéria. Então, para a água eu tenho um certo calor específico, para o gelo eu tenho outro, para o alumínio eu tenho, né, um valor de calor específico e por aí vai. Para a gente entender, né, o que significa exatamente na prática esse calor específico, vamos supor que eu tenho uma porção de água e uma porção de areia, uma mesma quantidade aí. Vamos colocar esse 1 grama, né, dessa água e dessa areia aqui. Eu pego essas duas substâncias e coloco, né, num dia ensolarado lá embaixo do sol e fica lá o dia inteiro. Eu vou perceber que a água, ela vai variar sua temperatura muito mais devagar, né, ou menos do que a areia. Ou seja, a areia, depois de certo tempo, quando eu for tirar ela do sol, eu vou ver que ela vai estar muito mais quente do que a água. E isso tem a ver com o calor específico, né, dessa substância aí. E eu vou entender que quanto menor é o calor específico, maior vai ser essa variação da temperatura. E quanto maior o calor específico, menor vai ser a variação dessa temperatura. Falando ainda, né, sobre a calorimetria, eu também tenho a capacidade térmica. A capacidade térmica é uma propriedade do corpo. E aí, o que significa, né, essa capacidade térmica? Ela vai ser uma grandeza utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder, para que a temperatura dele vai variar em 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica está ligada diretamente à massa desse corpo. Nessa figura aqui, dá para entender um pouquinho melhor, né, o que eu acabei de dizer aí. A gente tem, nessa primeira figura, né, uma quantidade de calor sendo cedida, né, para esse corpo aqui, que tem uma determinada massa. Desse outro lado aqui, eu tenho essa mesma quantidade de calor aí, ó, sendo cedida, mas agora para um corpo com uma massa muito maior, né? Então, assim, corpos diferentes, elas vão sofrer variações, né, de temperaturas também diferentes, ao receberem essa mesma quantidade de calor aqui. Então, a capacidade térmica, né, vai indicar para mim, nesse corpo aqui, uma variação de temperatura diferente desse outro corpo aqui, né? Ou seja, eles vão variar sua temperatura em 1 grau Celsius de maneiras diferentes, porque ele está ligado diretamente à massa que eu tenho de cada um desses corpos quando eles recebem a mesma quantidade de calor. Nos próximos vídeos aí, eu vou resolver algumas questões sobre calorimetria. Não deixem de assistir essas resoluções, tá?